Você já aceitou Jesus? Tem certeza? Será que se converteu de verdade ou você só está convencido? Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas amigas e uma fé. Você já aceitou Jesus? Tem certeza? Será que se converteu de verdade ou você só está convencido? Tem muita gente que diz que é convertido, mas na verdade não está convertido, porque não quer se converter. Porque a conversão é uma rota de caminho muito diferente. Você vai ter que trocar a sua rota de tudo que você acredita. E você está salvo? E aí, se hoje você partir, se eu partir, se você partir, você tem certeza para onde você vai? Você tem certeza que você vai para os braços do Senhor? Será que a gente pode perder a nossa salvação? A nossa salvação, ela é por mérito, por obras ou pela graça? Ou pela fé? E agora? Tudo isso e muito mais nós vamos conversar no podcast de hoje. E já para iniciarmos, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like, seu comentário, suas sugestões para os próximos vídeos também. Nos conte de onde você está assistindo esse vídeo. Encaminha para aquela pessoa que você sabe que está no início da caminhada cristã ou que você gostaria que conhecesse Jesus verdadeiramente. Tenho certeza que esse vídeo vai edificar a sua vida como ele edifica a nossa. Isso aí. Então vamos lá. Um assunto, eu vou dizer assim, não que para mim seja polêmico, mas um assunto que está cada vez mais distante de você ouvir dentro das igrejas. E eu vou dizer igrejas porque assim, eu venho de uma experiência que eu já participei de alguns cultos, de outras igrejas, e todas as vezes que eu vou, há muitos anos, eu não ouço uma pregação só sobre ser salvo. Sabe que esses dias me intrigava um pouco, Rayara, porque eu tenho ouvido muito de um Deus que dá. O Deus que te dá, o Deus que tem promessa, e eu acredito nas promessas do Senhor fielmente. Mas o que tem se falado sobre salvação dentro das igrejas? E por que as igrejas têm se calado sobre isso? É uma pergunta que constantemente eu tenho feito, porque muitas igrejas têm se calado e deixado de falar o verdadeiro evangelho para poder atrair pessoas através do que só elas podem ganhar com Deus. Meu Deus. Mas a salvação ela requer tantas coisas, né? Eu acho assim que quando você se converte, você troca de rota. E você vai ter durante a tua rota muitas pedras no caminho. Você vai encontrar e passar por vários obstáculos. E um deles que é muito desconfortável é essa troca de rota. É você ler a palavra e dizer, meu Deus do céu, eu realmente não sou nada. Senhor, eu não sou nada. A gente tem uma mania de achar que a gente consegue tudo pelas nossas obras. Que eu consigo, que eu posso. Gente, a gente não pode e não consegue nada se a gente não tiver com o Senhor. Nem respirar, porque o fato de nós acordarmos de manhã e conseguirmos respirar é pela graça do Senhor. Não é por mérito nosso. Quem dirá a salvação? Meu Deus, meu Deus. Vou falar o que eu penso sobre isso e através da palavra, porque tudo que a gente fala aqui tem base bíblica, não é invenção da minha cabeça nem da Rayara. A gente vem aqui, a gente estuda aqui. Então, assim, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 23, diz assim: Então disse Jesus aos discípulos: Digo a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. 24. E digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando ele fala em rico, ele não está falando da condição financeira da pessoa, mas é a pessoa que já entendeu que ela quer dizer, a pessoa que acha, né,
que consegue fazer todas as coisas sem o Senhor, e ela tem tudo, né? Uma pessoa que fala assim, eu tenho toda a sabedoria, eu tenho todo o entendimento, eu tenho uma grande empresa, ou eu tenho até mesmo não só o material, né? Mas vamos colocar assim, alguma coisa que, eu tenho uma família bem estruturada, você não tem. Aquela pessoa que já se firmou em alguma coisa que ela acha que ela fez por obras, que essa obra é dela. Mas aqui na palavra diz que então é mais fácil uma pessoa, um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Gente, ele está falando claramente sobre salvação aqui. O que eu quero levar você a refletir? Não existe você se salvar sem você fazer renúncias. Porque a gente tem ouvido muito assim, a pessoa aceitou Jesus, então ela vai ser salva. Será? Será que eu posso falar, posso me batizar, eu posso vir aqui e dizer, eu aceitei Jesus, mas se eu continuar no erro, se eu continuar no pecado, e o Espírito Santo está me mostrando aquilo, e eu tô nem aí, porque eu aceitei Jesus, né? Eu tô salva. Gente, salvação é pela fé e pela graça. E se você não renunciar, se você continuar no pecado, o Senhor te tira dele. O Senhor te tira do pecado. Mas se você continuar com ele aqui, você não vai entrar. Você vai ter manchas. Né? É como diz assim, ó. Vai e não peques mais. Não peques mais, é uma condição. Você vai. Então vem cá. Você vai para o teu caminho. Você já tem clareza e consciência que você não pode fazer isso. Não faça mais. Aqui Jesus não falou, viu? Te perdoo, pode continuar. Não foi essa. Há uma condição. Ele não morreu para que a gente continuasse no mesmo lugar em que nós estávamos, né? Então, voltando um pouquinho, né, o contexto da salvação ali, quando Adão e Eva pecaram, que o pecado entrou no mundo, Deus viu que ele precisaria fazer algo para tentar nos salvar, né? Porque por nós ele viu que não ia ter o que fazer. Então ele manda Jesus vem em carne e osso, né? Passa todo o processo de uma gestação, de uma infância, para lá na vida adulta dele. Então, ele passar pela crucificação e receber sobre si o peso do pecado do mundo inteiro. Então, ele morreu para salvar eu, a Luana, os nossos maridos, nossos filhos, você, a tua sogra que você não gosta, o teu pai que você não se dá bem, não importa quem seja. Jesus, ele morreu por todos nós, para que todos nós pudéssemos ter a chance de ser salvos. Mas é por mérito da graça e da fé, não por obra nossa, né? Então, vocês conseguem pensar que Jesus iria morrer na cruz, ia lá ser crucificado, ia passar tudo o que ele passou, ser torturado, ser humilhado, para a gente continuar no pecado? Para a gente continuar fazendo aquilo que a gente bem entendesse da nossa vida? Não. Essa condição, como a Luana falou, se a gente repara e reflete, mas Jesus morreu por mim. Nós não somos merecedores, gente. E nunca seremos. Mas ele morreu. Mas eu não pedi para ele morrer por mim. Mas ele escolheu te dar a vida. Ele escolheu que você viesse ao mundo. Ele escolheu morrer por você que nem tinha nascido ainda. Meu Deus. Então, o que ele espera de nós é que a gente valorize esse sacrifício dele, amando ele, respeitando os mandamentos do Senhor, tendo fé, reconhecendo que ele é nosso único e suficiente e verdadeiro Salvador, para que a gente possa ter uma vida com ele no céu. Meu Deus. O que ele quer, o que ele sempre quis desde o início, é o relacionamento. Ele criou Adão e Eva para ter relacionamento com eles. Por isso nós existimos. Porque ele quer relacionamento. E olha, para você ver como Jesus veio para preparar esse lugar para nós, esses dias eu estava ouvindo uma pregação, faz muito justo com o que você falou, né? De prepararmos para ir com ele. De uma pastora, e ela estava falando que uma amiga dela faleceu, e ela foi visitar o marido, e esse marido dela era pastor também.
E aí eles estavam conversando e ele começou a contar uma história para ela. Disse que ela falou assim que estava muito feliz, porque uma amiga dela tinha dado um relógio para ela. E esse relógio era um relógio de R$ 2.000 que ela tinha comprado no shopping e ela escolheu e viu e lembrou dela. E aí, essa pastora ficou olhando, tentando entender o que ele estava querendo dizer com aquilo, né? E aí ela falou, mas por que você está me contando disso? Ele falou assim, olha a importância da salvação, porque ela entendeu que aquela amiga deu aquele relógio para ela porque e nem pensou no preço, ela não estava precificando o valor, mas o sacrifício que ela fez em ter pago aquele valor no relógio, ter dado aquele relógio para ela. Só que o relógio ficou. E era um relógio de R$ 2.000. E o que aconteceu? Ela faleceu. E aquela coisa material ali ficou. Quantas vezes, em vez de a gente estar buscando salvação e comunhão com o Senhor, a gente está perdendo tempo em lutar para conquistar as coisas materiais? Todas elas ficam. Todas elas ficam. Nem a roupa, quando você morre, nem a roupa que você mais gosta é escolhida às vezes para você. Você nem pode escolher. Nem pode escolher, é uma pessoa que vai escolher para você. Nossa, as mulheres super vaidosas, nem a maquiagem você vai escolher, vão colocar o que quiserem. Vão deixar você melhorzinha ali para não parecer que você está com cara de que foi desse mundo para outro. Mas nem isso a gente tem a possibilidade e a gente está lutando, fazendo o nosso tempo ser tão corrido para conquistar coisas materiais e às vezes perdendo aquilo que Jesus veio trazer para nós, que é a nossa salvação. Então, assim, até vou fazer agora aqui um apelo para você que está aí. Você que está ouvindo o nosso podcast hoje, tem acompanhado a gente aqui. Aceite Jesus. Aceite Jesus de todo o teu coração. Você aceita Jesus na tua vida? Se você aceita Jesus, diga do outro lado. Eu aceito e entrego a minha vida para Jesus. Eu quero essa salvação. A salvação genuína do Senhor. Porque se depender de mim, de você, pelas minhas obras ou por quem eu sou, eu não conseguiria. Mas por quem Ele é e pelo que Ele fez, a gente pode ser salvos. E outra, você tem que ter fé. Se o Senhor me diz que eu estou salvo, eu vou estar salvo. Se o Senhor me diz que eu tenho que mudar minha rota, me arrepender e renunciar, eu vou. Gente, não tem... Sério, é desconfortável pra gente muitas vezes. Eu estava contando pra Rayara como o Senhor às vezes me constrange. E eu pedi uma coisa esses dias em oração pro Senhor. Que o Senhor faça eu parar de olhar pro erro do meu irmão e eu comece a olhar pro erro que eu tenho. Tire as escamas dos meus olhos e me mostre, estou errando nisso, estou progredindo nisso, porque a gente perde tanto tempo, né? Porque a Rayara, não, sabe, eu quero focar no que o Senhor tem aqui para mim. O meu irmão ali é o Espírito Santo que vai convencer ele. Eu não tenho esse poder de convencer ele do pecado, mas o Espírito Santo tem o poder de fazer isso. Até porque a palavra fala, né? Porque você julga o cisco que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu olho. Meu Deus. Né? E nada que a gente faça, pessoal, é por mérito nosso. A vontade de aceitar Jesus, a vontade de buscar o Senhor, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de entender, tudo isso é por obra do Senhor. Nós, antes de aceitarmos Jesus, nós estávamos mortos espiritualmente. Um morto tem vontade? Não. Não estou falando da morte física, carnal, né? Mas a morte espiritual. Então, um morto ele não tem vontade. Por nós não buscaríamos o Senhor. Isso está na palavra que a vontade de buscar ao Senhor vem do Espírito Santo dele sobre nós. Então, se você tem vontade de buscar o Senhor, se você tem um desejo no teu coração de aceitar Jesus, nossa, mas eu queria entender mais sobre isso, eu queria ir num culto, eu queria ir numa igreja, eu queria comprar uma Bíblia. Saiba que tudo isso que está sobre você, toda essa vontade, ela provém do Senhor sobre a tua vida. O Senhor já olhou para você, Ele já sabe quem você é e Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Mas quando nós estamos mortos espiritualmente, quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não entregamos nossa vida para Ele, nós vamos fazer aquilo que a nossa carne tem vontade. Com certeza você ia preferir ficar em casa o dia todo assistindo filme, comendo pipoca, vendo vídeo no celular, do que muitas vezes tendo que trabalhar num lugar que não é agradável, num lugar que é difícil.
Com A certeza. nossa carne, ela sempre vai nos levar Porque é melhor. pro que é melhor aos nossos olhos. Pro conforto. Pro conforto, pro prazer, né? Uhum. Para aquela coisa mais gostosa ali. E não para a parte do sacrifício. Então, a palavra, inclusive, está aberta aqui em Efésios. Em Efésios 3, no capítulo 13, Deus fala para nós assim, ó. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. E às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, né? Eu fiz aquilo, eu fui obediente com Deus, eu podia ter respondido ao meu irmão, mas não respondi. E você fala, e ele tá crescendo, ele tá indo. Mas o que ele fala? Que a gente precisa perseverar porque ele tá vindo. E ele quer trabalhar em nós, ele quer nos moldar, né? Mas, E Deus nos criou para ter relacionamento. sim, é o que ele quer, é o que ele deseja. E não um relacionamento só enquanto nós estivermos aqui. Mas é o relacionamento na glória, é o relacionamento depois que a gente partir desse mundo. É para nós podermos sentar à mesa. Vocês conseguem imaginar, gente, no céu, uma mesa gigantesca, com milhares de cadeiras, e cada cadeira com um nome. Tem uma cadeira lá com o meu nome, tem uma cadeira com o teu, tem uma cadeira com o teu nome lá. Mas depende de nós entendermos o plano de salvação e aceitarmos Jesus para termos acesso a isso. O resto, gente, é tudo do Senhor. Ele vai trazer para você, minha filha, ó, para você me aceitar, você tem que ter fé, que é o que a palavra fala, eu já vou ler aqui para vocês. Você tem que ter fé em mim, você tem que me reconhecer e seguir os meus mandamentos. Seguir aquilo que eu tenho para a tua vida. O Senhor tem, a palavra fala que a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para as nossas vidas. Mas se eu entendo tudo isso, eu ouço tudo isso, o Senhor coloca tudo isso no meu coração, mas eu olho para isso e falo, eu vou continuar vivendo minha vida aqui. Um dia, quem sabe, antes de eu morrer ali, eu falo, ai, Senhor, eu me arrependo, aí o Senhor me salva. Que vida miserável. Meu Deus do céu, chegar no último minuto, sendo que você pode ter experiências tão lindas com Deus. Eu louvo a Deus porque a graça dele me alcançou, amiga, porque eu tenho conhecido tanto de Deus e eu fico pensando quão miserável eu seria se eu não pudesse ter as experiências que tenho tido com Deus. Saber que ele existe. Esses dias eu estava numa situação, eu falei assim, Senhor, eu tô lutando internamente com uma coisa aqui que eu não tô conseguindo dar a volta sozinha. Se o Senhor, eu falei bem assim, Senhor, eu sei que o Senhor existe, mas me dá faz eu liberar isso que eu preciso liberar de mim. No outro dia, quando eu nem tava pensando assim, ó, o Senhor veio e me tomou e aquilo saiu de mim como se fosse um peso, assim. Glória a Deus. Ou seja, o Senhor também vai permitir, ele vai te pressionar às vezes para que você entenda que quem é que faz é Ele, não é a gente. Porque a gente não consegue, a gente não consegue sem Ele, não. Sem Jesus, sem o Senhor, a gente não consegue. Você consegue perdoar uma pessoa que te ofendeu? Se o Espírito Santo não te convencer? A gente não consegue nem respirar se não tiver o fôlego de vida do Senhor sobre nós. Mas os meus pulmões que respiram. Mas se não tiver a mão do Senhor, você não consegue. A gente nem acordaria de manhã. Se não fosse a misericórdia, a palavra fala, né? Que a graça e a misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida. Quando a gente acorda de manhã é pela graça e misericórdia. E quando a gente está dormindo, Ele está cuidando, né? Tem uma palavra também que fala que quando você dorme, o Senhor trabalha a teu favor. Tá guerreando as nossas lutas. É isso aí. O que ele... Sabe, gente, um dia a gente vai ter uma percepção que quantas coisas que a gente nem sabia que o Senhor livrou a gente. Eu tenho testemunho para contar sobre isso. E eu era bem novinha. Então, hoje eu consigo entender que, como na palavra diz que o Senhor acolhe as viúvas, né, os órfãos, eu sou órfã de pai. E eu sempre perguntei, Deus, o que o Senhor viu em mim? De verdade, eu me pergunto, Deus, por que o Senhor sempre me desejou perto de Ti? E esses dias me deu uma clareza. Primeiro Ele falou assim, que eu encontrei Ele no tempo que deveria, por conta da minha maturidade. E realmente, se o Senhor tivesse me entregado a presença dEle antes, eu não saberia o que fazer com ela. Então Deus me entregou a presença dEle no tempo que Ele quis. E esses dias Ele falou, me mostrou assim, até me emocionei, foi lindo assim.
que o Senhor me adotou porque eu era órfã. Então, eu entendo por que o Senhor foi tão comigo, assim, sabe? E eu lembro que eu sempre tive uma vida com Deus, mesmo quando eu não queria, Ele estava ali, sabe, insistindo, indo para um lado e para o outro. E quando eu era muito nova, eu morava numa rua e naquela época a gente tinha vizinhos no fundo da casa que eu morava, que era uma rua bem tranquila, não passava muito carro, as pessoas na época nem tinham tanto carro assim, né? Então a gente podia brincar e a gente tinha bastante amizade. E tinha uma casa de esquina que sempre mudavam muitas pessoas, ficava um tempo, mudavam. E mudou umas meninas queridas, né? Hoje eu entendo. Elas na época de uns 14, 15 anos. Que elas eram meninas assim que elas não tinham virtudes, princípios. E qualquer pessoa que tivesse um pouco mais que elas já achavam aquilo era maldade, não gostavam da pessoa e tal. E não que eu tivesse alguma coisa, gente, de verdade. Nunca fui uma pessoa com condições financeiras, né, elevadas. Mas eu tinha uma casa, eu tinha um irmão, uma mãe, que a gente tinha uma família ali estruturada. E essa menina não gostava de mim. E aí um dia ela pegou e falou com uma prima dela, que não era de boa índole, pediu pra essa menina me bater. Meu Deus. Só que essa menina não ia só me bater, gente, essa menina ia me matar. Porque ela levou faca pra me furar. E elas vigiaram o horário que eu chegava em casa, elas sabiam o horário que eu saía, elas sabiam a hora que o ônibus da escola chegava e a hora do ônibus que o ônibus saía. Um tempo depois, muito tempo depois, eu nem sabia tipo assim, eu olhava a forma que ela me via, eu via que ela não gostava de mim, mas eu não entendia por quê, sabe? E passou-se um tempo, a gente brincando ali na rua, ela começou a se aproximar de nós. Que daí na época a gente comprava os pacotes de salgadinho, e as crianças tudo brincando e comendo salgadinho, e brincando comendo salgadinho. E um dia ela veio pra perto porque a gente ofereceu salgadinho pra ela. Daí ela falou pra mim assim, sabe que eu não gostava de você? Eu falei, não, eu já tinha percebido, mas nunca entendi por quê. Aí ela falou assim, eu achei que você nem ia dividir o salgadinho comigo. Eu falei, não sou assim, minha mãe não me ensinou desse jeito, né? Minha mãe sempre falou, divide com todo mundo. E aí no meio da história ela falou assim, você sabia que teve uma época que eu não ia tanto com a tua cara que eu pedi pra uma amiga minha pra bater em você? Eu falei, sério? Ela falou, mas no fundo eu pedi pra ela bater. Ela era muito nova, então ela não tinha percepção do que ela tava falando ali. No sentido da consequência que teria o que ela pediu, sabe? Ela falou assim, na verdade ela ia esfaquear você. Só que no dia que ela fez, ela programou e ela tinha arrumado as pessoas, todos eles foram assaltados e deu tudo errado. Olha o cuidado do Senhor. Olha o cuidado de Deus comigo naquele momento. Ela falou assim, e a gente nunca entendeu por quê, porque ela nunca tinha acontecido nada de ruim pra ela, mas bem no dia que ela tinha arrumado tudo pra você, assaltaram ele, fizeram as coisas ruins com eles e eles não conseguiram estar no ponto pra pegar você. A gente chamava de ponto, né, o ponto de ônibus. Eles não conseguiram. Daí eu falei pra ela, nem precisa mais. Ou seja, eu poderia ter sido morta, sei lá, levar uma surra, espancada, por nem saber porque a menina não gostava de mim, só simplesmente porque talvez não fosse com a minha cara e tudo certo. Mas assim, a consequência disso, e olha o tamanho do livramento. Se o Senhor não estivesse na minha vida, eu nem estaria aqui hoje falando com você isso. Na época eu tinha 15, 16 anos. Eu estou com 39. Ou ter ficado com sequelas, pensa, né? gente, pensa. Eu poderia nem saber disso, mas o Senhor fez a questão de mostrar do que Ele me livrou naquele dia. E tantas outras coisas que aconteceram na minha vida de livramento. E tantas outras que eu nem sei e você não sabe. E que a gente só vai saber quando a gente estiver frente a frente com o Senhor. Porque a palavra diz que um dia nós ficaremos de frente com o Senhor. E nós prestaremos conta de tudo que nós fizermos. Todos os joelhos se dobrarão. Todos. O Senhor vai voltar, os joelhos vão se dobrar. E já imaginou, isso vai acontecer, gente. Está cada vez mais evidente a volta de Jesus. Agora, já imaginou você estar na frente do Senhor e falar... O Senhor fala assim, você falou isso, você fez isso e você está na frente de um Deus Altíssimo que está te julgando. Eu não consigo pensar. Então, a gente tem que ter cautela, a gente tem que pedir misericórdia e graça do Senhor, porque nós somos trapo de imundícia. Meu Deus. E o Senhor, Ele não leva em conta, isso a palavra fala também, Ele não leva em conta o tempo de ignorância. O tempo onde nós éramos do mundo, onde nós não tínhamos conhecimento da palavra, antes de nós aceitarmos Jesus, né, de nós reconhecermos Ele como nosso suficiente Salvador, o que nós vivemos antes, Ele não vai levar em conta nesse julgamento. Mas a partir do momento em que você
reconhece Jesus, que você tem uma demonstração da sua fé, a partir daí sim, ele vai levar em conta e vai fazer aí, Luana, ó, você agiu assim nesse dia aqui, eu te falei que não era, mas você fez. E outra, agora você é consciente disso aqui, ó, da palavra. E a palavra fala que quanto mais nos Meu é Deus. dado, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento você tem, mais ele vai cobrar. Mas não é isso que vai fazer você perder a sua salvação, né? Podemos perder nossa salvação? Olha, minha opinião é que sim. Nós decidimos que esse vídeo vai ter duas partes, a parte 1 e a parte 2. Se você se interessou, continua seguindo que na próxima semana a gente vai fazer a continuação dele, a parte 2. Porque é um assunto que precisa ser falado nos dias de hoje. Jesus está voltando, gente. Se a gente não falar de salvação, até para nós que temos essa responsabilidade de estarmos aqui perante de vocês, diante de uma câmera, falando de Jesus, o que a gente vai dizer para o Senhor, né? Mas olha só, vocês falaram tantas coisas, quem eu sou, mas vocês não falaram do que... Vocês falaram tanto de quem eu sou, mas vocês não me disseram para que eu vim? Para que o Senhor veio? Para nos salvar, gente. Para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar e nos livrar do pecado, para nos salvar a alma. Que se hoje a gente bater um carro na rua ali e morrer, que o Senhor venha nos buscar, gente. Amém. Que seja a nossa alma entregue para o Senhor, que Ele não encontre nada sujo dentro do nosso coração, para que a gente possa ir com Ele para a glória. Porque a nossa vida é tão curta, né, amiga? Eu digo assim, ó, meu pai morreu super novo, ele tinha 49 anos quando ele morreu, 49. Gente, eu tô com quase 40, ele viveu 9 anos só a mais que eu. Uma vida curta. Claro, foi uma escolha dele, péssima, péssima. Ele foi se matando aos poucos, né? Mas eu vejo assim, ó, quantas pessoas nem chegam a isso. Quantas pessoas estão saindo para trabalhar e não voltam para casa. Então, tenha vida com Deus, gente. Aquilo que a gente vai sempre falar aqui, vocês podem cansar, mas a gente vai dizer, tenham vida com Deus. E você não tem vida com Deus só ouvindo. Você só tem vida com Deus vivendo, praticando, orando, jejuando, lendo a palavra, sendo cristão raiz mesmo, né? É isso aí. Esse papo rendeu. Parte 2. Parte 2.